Meu nome é Clara Duarte. Tenho 34 anos, trabalho como arquiteta, sou filha única e até algumas semanas atrás estava prestes a me casar com o homem que achei que conhecia melhor que ninguém. Mas tem uma coisa que ninguém te conta sobre a confiança. Ela não quebra com gritos, nem com traições escancaradas. Ela morre no detalhe. E o meu começou com um nome impresso em papel fotográfico brilhante. Era uma noite qualquer. Eu estava revisando a lista de convidados, conferindo RSVPs, flores, assentos, aquela rotina alegremente sufocante que todo noivo finge compartilhar, mas na prática deixa pra gente. Foi quando vi o nome dela: Isabela, sem sobrenome. Mas eu sabia exatamente quem era. O silêncio entre as batidas do meu coração me disse tudo antes que eu sequer confirmasse. Isabela, a ex dele. A mulher que ele namorou por 4 anos. Aquela que ele descrevia como caso encerrado e parte do passado. Aquela que ainda aparecia entre amigos em comum. Que curte todas as fotos dele no Instagram. Que nunca desapareceu direito. Ela estava na nossa lista. No envelope. No convite. No evento mais íntimo da minha vida. Fiquei parada. Como se o tempo tivesse esticado e tudo tivesse ficado em câmera lenta. A tinta preta do nome dela parecia mais escura que as outras, como se gritasse. Quando perguntei, ele não hesitou. Ah, é só por educação. Só por educação. Como se a minha paz valesse menos que a boa aparência. Como se o altar fosse um desfile social. Como se ela merecesse um lugar, qualquer lugar, entre as promessas que a gente faria. Eu ri. Mas foi aquele tipo de riso que sai sozinho. Curto, seco. O tipo de riso que precede um colapso. Ele disse que eu estava exagerando. Ele disse que não queria confusão. Ele disse que não significava nada. Mas sabe o que ninguém percebe? O problema não é o que significa, é o que revela. Aquele nome entre os convidados não era só um gesto de educação, era um espelho. E o que eu vi ali me cortou de um jeito que nem escândalo, nem traição pública, nem mentira explícita teria feito. Porque ali eu entendi. Ele não me escolheu com as duas mãos. Ele ainda segurava o passado com uma delas e esperava que eu fingisse não ver. Mas eu vi. Vi muito mais do que ele imaginava. E naquela noite, algo em mim rachou. Não foi um rompimento barulhento. Foi só uma ideia, silenciosa, precisa, como uma faca colocada com cuidado sobre a mesa. E foi ali que eu decidi. Eu ainda subiria naquele altar. Mas ele não ouviria votos. Ouviria uma carta. E cada palavra dela seria a verdade que ele nunca teve coragem de encarar. Nos dias seguintes, eu não disse nada. Nem sobre o convite, nem sobre a carta. Continuei fazendo tudo como antes. Escolhi os guardanapos, provei o menu, sorri para os parentes dele. Fui à última prova do vestido. Tirei fotos. Fingi. Porque às vezes fingir é a única maneira de sobreviver até estar pronta para agir. Ele parecia tranquilo. Talvez até satisfeito por eu não ter feito um escândalo. Talvez achasse que tinha me convencido. Que a tal educação havia vencido o desconforto. Que eu estava engolindo mais essa, como tantas outras. Mas o que ele não sabia é que eu não estava engolindo. Eu estava observando. Ele digitando no celular mais do que o normal. Trocando o celular de mão quando eu chegava perto. Pequenos atrasos que antes passariam despercebidos. Nomes que sumiam das conversas. Risos curtos quando eu perguntava com quem você tá falando. Era ela? Talvez. Ou talvez ele só gostasse da sensação de ter duas versões de si mesmo, existindo ao mesmo tempo. O noivo perfeito. E o homem que ainda mantinha portas entreabertas. No ensaio do casamento, na sexta-feira, ficamos lado a lado no altar. Tudo milimetricamente cronometrado. O padre sorria, as madrinhas se ajeitavam nos saltos, os pais tiravam fotos. E eu? Eu estava contando os segundos. 13 passos da entrada até o altar. 5 segundos de silêncio antes da música. 1 minuto e meio para os votos. Tempo suficiente. À noite, enquanto ele dormia, eu sentei na sala com uma xícara de chá frio e a carta na mão, ainda em branco. Mas a história já estava toda escrita dentro de mim. Comecei com uma frase simples. Você disse que era só por educação, e eu acreditei, por 5 segundos. Escrevi como se estivesse limpando vidros sujos. Cada frase tirava a poeira de uma verdade que eu não queria mais esconder de mim mesma. Falei sobre o que senti, mas também sobre o que tolerei. Sobre como mulheres aprendem a minimizar suas intuições para parecerem razoáveis, educadas, amáveis,
Como a gente aprende a ceder por medo de parecer ciumenta, ou frágil, ou louca. E como um dia simplesmente para. Eu não estava magoada. Estava só acordada. Quando terminei, dobrei a carta com cuidado e coloquei dentro do envelope onde estariam meus votos. O mesmo envelope que ele veria em minhas mãos no altar. Fiquei olhando para ele dormindo. A respiração dele era leve, lenta. Os cílios longos, o rosto tranquilo. Ele parecia em paz. E pela primeira vez em muito tempo, percebi o quanto aquilo me incomodava. A paz dele custava a minha. E naquela noite, jurei que seria a última vez. Quando fui dormir, o vestido já estava pendurado na porta, a carta dentro da bolsa. E eu, pronta. Pronta para subir ao altar e deixá-lo lá. O dia amanheceu sem cor, o céu opaco, o ar pesado, como se o próprio universo estivesse hesitando. Me levantei antes do despertador, sem fome, sem pressa. Coloquei o vestido como quem veste uma armadura. O tecido era leve, mas eu estava firme. As pessoas falavam ao meu redor, mas as vozes soavam abafadas, distantes, como se eu estivesse embaixo d'água. Maquiagem, cabelo, perfume. Eu assenti para tudo, como quem assina um contrato que já decidiu rasgar. Do lado de fora, tudo era perfeito. A decoração estava linda. As flores que eu escolhi com tanto cuidado. A música tocando exatamente no tempo certo. Convidados sorrindo, copos brindando, flashes disparando. Mas dentro de mim havia um terremoto silencioso. E no bolso invisível costurado no forro do vestido, havia a carta. Segurei o buquê com uma das mãos. Com a outra, toquei o envelope. Papel grosso, dobrado com precisão. Não tremia. Não hesitava. Quando a música mudou, meu coração não acelerou. Não era nervosismo. Era alívio. Cada passo na direção dele era também um passo na direção de mim mesma. Ali estava ele, no altar. Terno alinhado, sorriso pronto, olhar encantado. Quase me convenceu. Quase. Mas algo nos olhos dele me lembrou quem ele era de verdade. Um homem acostumado com perdões silenciosos, com desculpas aceitas sem discussão, com mulheres que se curvam em nome da paz. Ele me ofereceu a mão. Eu segurei, mas pela última vez. O padre falou suas frases ensaiadas, pediu silêncio, chamou os votos. Ele foi o primeiro. Falou bonito. Ensaiei sorrisos. O público adorou. Pediu amor, paciência, futuro. Repetiu palavras que só se sustentam quando há verdade no chão em que pisam. E então, chegou a minha vez. O padre virou-se para mim. Clara, seus votos. Permaneci em silêncio por 2 segundos. 3. Depois tirei o envelope. Não olhei para ele, nem para os convidados. Só para o papel. Desdobrei. E comecei a ler. Você disse que era só por educação. Eu quase acreditei. Mas havia algo naquele convite que gritava mais alto que suas palavras. O silêncio no salão foi imediato. Não havia floreios, nem promessas, só fatos, feridas e a recusa de fingir. Fui ensinada a ser compreensiva, paciente, racional, a confiar até mesmo quando meu estômago gritava, a aceitar quando você dizia que não era nada. Mas hoje, neste altar, eu escolho escutar o que você nunca disse, o que me obrigou a engolir, o que me fez invisível. Eu trouxe votos, sim, mas não para você. Eu prometo a mim mesma nunca mais ignorar o incômodo que me avisa que algo está errado. Prometo nunca mais ocupar um espaço que precise ser dividido com sombras. E, acima de tudo, prometo nunca mais amar alguém que me peça silêncio em troca de estabilidade. Quando terminei, dobrei a carta. Não chorei. Entreguei o papel ao padre. E tirei o anel do dedo. Os murmúrios começaram. Os olhos arregalados. Os celulares erguidos. Mas não me importava. Dei as costas para ele. E caminhei para fora do altar. Cada passo ecoava dentro de mim como um tambor de guerra. O buquê ficou no chão. E o vestido branco, agora, era símbolo de outra coisa. Eu não casei naquele dia, mas me salvei. Fazia frio quando saí. Mesmo com o sol alto, o vento me atravessava como vidro quebrado. Mas eu continuei andando. Não corri, não olhei para trás. Na rua lateral havia um táxi parado. Como se já soubesse que eu viria. Entrei. Dei meu endereço. E só então soltei o ar. A última coisa que vi pelo espelho foi ele,
parado na entrada do salão, cercado de rostos sem expressão. Alguns com pena, outros com raiva, e muitos fingindo surpresa, como se ninguém nunca tivesse notado o incômodo que eu carregava em silêncio. O vestido amarrotado no banco de trás, a maquiagem intacta, mas por dentro uma reconstrução. Cheguei em casa e tirei tudo devagar. Dobrei o vestido com calma, como se guardasse um corpo antigo. Lavei o rosto, tirei a aliança da bolsa e coloquei numa caixinha de joias baratas, junto com outros pedaços de mim que um dia significaram algo para alguém que não soube cuidar. A campainha tocou 3 vezes naquela noite. Não abri. Sabia que era ele. Primeiro ele mandou mensagens, depois áudios, depois um e-mail com o assunto em letras maiúsculas. Me dá uma chance de explicar. Explicar o quê? Que educação agora era desculpa para desrespeito? Que minha intuição valia menos que as aparências? Não. A explicação viria tarde demais. 3 dias depois recebi flores. Um bilhete. Você foi cruel. E ali estava a ironia. Cruel. A palavra usada contra mulheres que decidem não se calar. Cruel por não sorrir enquanto sou reduzida. Cruel por não fingir que tá tudo bem quando claramente não está. Cruel por me escolher. Respondi com um envelope. Dentro, a cópia da carta. E mais uma frase, escrita à mão. Você me chamou de cruel. Mas eu fui apenas honesta. Pela primeira vez comigo mesma. Depois disso, o silêncio. Não houve reconciliação, nem escândalo, nem reconquista de novela. Ele desapareceu da minha vida assim como chegou. Sorrindo, parecendo confiável e cheio de intenções que só o tempo revelou. Nos meses seguintes, ouvi versões da história espalhadas por aí. Que eu surtei, que fui dramática, que fiz cena. E eu deixei falarem. Porque quem precisa distorcer a história para se proteger nunca teve coragem de encará-la de frente. Hoje, quando me perguntam se eu me arrependo de ter saído naquele altar, eu sorrio. E digo: me arrependo de não ter me escutado antes. Guardei a carta. Não como lembrança de dor, mas como prova de que existe uma linha, invisível, mas inquebrável, entre o amor e o apagamento. E toda vez que me perguntam onde está o meu ex-noivo agora, eu só respondo: no passado, junto com a versão de mim que aceitava migalhas como banquetes. E o mais curioso é que depois daquela carta nunca mais me senti sozinha, porque agora eu me tenho inteira e ninguém nunca mais vai me tirar de mim.